A nossa jornada começa na Basílica da Virgem Maria, na cidade de Éfeso. A importância de Éfeso para a história cristã é ainda mais reforçada por duas evidências históricas que a gente encontra aqui. A primeira delas é a presença do túmulo do próprio São João, o apóstolo, aqui nessa cidade, que a gente vai ver mais para frente no vídeo. E a segunda evidência é a existência da primeira basílica do mundo que foi dedicada à Virgem Maria. Essa que a gente está vendo aqui. Eu acho que é importante a gente entender a relevância de que essa é a primeira basílica, sim, mas também é super válido a gente pensar que foi aqui que no ano de 431 foi definido para a fé católica que de fato entenderia-se Maria como a mãe de Deus. Então isso também representa um passo muito grande, muito relevante na história cristã. Isso tudo faz parte do complexo da Basílica da Igreja de Maria. Éfeso foi um centro crucial para o cristianismo primitivo e o apóstolo João trouxe Maria para essa região após as perseguições que estavam acontecendo em Jerusalém. O livro dos Atos dos Apóstolos narra essas perseguições que eram sofridas pelos seguidores de Cristo em Jerusalém por volta do ano 42 e a crescente hostilidade que existia lá, fazendo com que o apóstolo João, tendo Maria sob sua proteção, é tomado como base para se entender que o apóstolo João tenha trazido Maria consigo quando ele veio na sua missão de evangelizar aqui a Ásia Menor, a região onde está a cidade de Éfeso e que hoje se situa a Turquia. E é nesse sentido que a presença do túmulo do apóstolo João nessa cidade e a existência dessa basílica, ou as ruínas dessa basílica da Virgem Maria, evidenciam ou fundamentam a crença de que Maria e o apóstolo João tenham vivido aqui. E é muito louco que a gente consegue ver que, mesmo estando tudo isso em ruínas, se tratava de uma estrutura gigante, um negócio, né, monumental, para fazer tanto essa homenagem à Virgem Maria, quanto no sentido de ser uma infraestrutura e um espaço tão grande voltado à fé cristã. A Bruna tá monocromática com as mulheres daqui, ó, usando as mesmas cores.
Nesse momento a gente já está saindo da área principal da cidade de Éfeso e se dirigindo para onde fica a casa onde viveu a Virgem Maria. Além das evidências históricas e bíblicas, existe também uma tradição oral que é preservada pelos moradores ortodoxos da antiga vila de Kirkintie, que são justamente os descendentes dos cristãos que moravam nessa região de Efésios. De geração em geração, esses caras mantiveram viva a crença da Assunção de Maria nesse local, chamando ele de Panaia Capulu, ou que seria o Portão da Virgem. E essa tradição é celebrada todos os anos em uma peregrinação que acontece no dia 15 de agosto. A gente fica se perguntando como é que os caras descobrem que esse lugar é de fato a casa onde ela viveu, né? No século XIX, um livro foi publicado na Alemanha com o nome de A Vida da Bem-aventurada Virgem Maria. E o conteúdo desse livro se baseava nas visões que uma freira estigmatizada da Alemanha, Katharina Emmerich, teve. E incrivelmente, mesmo sem ela nunca ter saído da Alemanha, ela descreveu com precisão as colinas de Éfeso e os montes por onde viu a Virgem Maria passar os seus últimos anos. E foi aí que, por volta de 1891, foram organizadas algumas expedições até esse lugar e, para surpresa de todos, eles encontraram essa casa, que hoje é convertida em uma capela, em um espaço de oração, que correspondia perfeitamente com as descrições que a Katharina Emmerich havia feito. Por respeito, nós não gravamos lá dentro, mas essa aqui é a casa onde Nossa Senhora viveu seus últimos anos. No momento da crucificação, Cristo falou para o apóstolo João que Maria era então a mãe dele e que ele era o filho dela, deixando assim com ele a responsabilidade de tomar conta da sua mãe. Após a crucificação, os apóstolos se separaram e foram em destinos diferentes para que cada um levasse as palavras do que viria a ser o Evangelho, né? E o apóstolo João veio para Efésios, onde a gente está. Em função disso, em função de ele ter recebido e aceito a responsabilidade de cuidar de Maria, considera-se um dos feitos e das comprovações históricas. E tem outro material que a gente viu lá que faz toda uma explicação e justificativa. Ambos eles vieram para a Ásia Menor, para Éfeso.
e Maria residiu nessa casa durante os últimos anos da vida dela. Essa casa foi reconstruída respeitando as proporções originais 4 ou 5 vezes já. A última reforma foi no ano de 1950 e pouco, mas a própria Igreja Católica reconhece esse espaço como sendo a casa onde Maria viveu. Tem coisas deixadas aqui pelo Papa João Paulo II, pelo Papa Bento XVI, pelo Papa Francisco, dentre muitos outros. Muito legal, é uma oportunidade, um privilégio muito grande poder estar aqui. E nós fechamos essa etapa do passeio visitando a Basílica de São João, que fica em Selçuk, perto da cidade de Efésios, na Turquia, na época Ásia Menor. Essa é a basílica que foi construída, na verdade aqui é todo um complexo, né, em torno da basílica, mas a basílica foi construída também em função do túmulo dele, né, para abrigar o túmulo do apóstolo João. Como eu falava no outro vídeo, quando Cristo foi crucificado, logo antes da crucificação, ele orientou a João que cuidasse da mãe dele, Maria, que tivesse ela sob sua responsabilidade. E os apóstolos se dispersaram, né, após a crucificação, tanto no intuito de levar o evangelho à frente, quanto na ideia de catequização propriamente, né? Levar a palavra do Cristo para outros espaços. E João veio para cá, para a cidade de Efésios, trouxe Maria consigo. E o que a gente tem aqui são resquícios arqueológicos daquele período. A gente vê muita coisa em grego antigo, algumas partes mais recentes de construção, como isso aqui, mas outras partes nitidamente antigas, como esses blocos e colunas. Eles vieram entre o ano 37 e 48 depois de Cristo, ou seja, de 4 a 12 anos depois da crucificação.
Não há dúvidas de que no ano 67 ele esteve aqui. O apóstolo Paulo veio para Efésios entre 55 e 58 e o apóstolo João pregou o evangelho aqui a partir do ano 67. O apóstolo João, quando faleceu, perto dos 100 anos de idade, foi enterrado aqui e se manteve aqui o túmulo dele. A gente vê parte dos pisos originais da época. E aqui, de fato, o túmulo que guarda o apóstolo João. Ó, aqui dá pra ter ideia da basílica pela maquete. Pode deitar, cara. Era muito grande.
Esse é o trator da época. Dessa época aqui, ó. Dos anos 20 aos anos 70 foi feita a escavação e restauração desse espaço. Olha os maybe dormindo. Um, dois, três, quatro, cinco. E essa deve ser a muralha original que separava ou que protegia a cidadela desse espaço aqui. Eu não lembro o nome agora que tinha esse espacinho, mas é o que eu estava vendo no quadro lá atrás antes. Era a basílica, o castelo e mais alguns pontos de referência ao redor. Imagina, tá desde o século VI. E tudo isso era fechado quase como que num feudo, um negócio assim, né? Parece fácil de subir isso aqui, mas não é não, ó. Todo lugar tem um maybe dormindo, ó. Vai cair no buraco. Nossa, olha como se vê longe. Se os caras fossem ser atacados por qualquer lugar, eles conseguiam ver as pessoas chegando muito de longe.
Pode entrar. Tijolinho assim, ó. Não vi? Uhum. Tipo uma cobrinha? Desde lá de fora. Olha, ele vai indo. São muitos detalhes que a gente vai observando e muitas vezes não entende bem a razão. Mas aqui, ó, estamos na muralha da fortaleza. E de fato, percebam como a gente consegue ter uma visão distante. Então, se qualquer um vem de qualquer uma das direções, a gente enxerga muito de longe. Aqui, vamos passar o proibidão, ó. Passei a cordinha. E esse parece ser um dos pontos de vigia. Ali a gente vê outra parte da muralha da fortaleza. Então, agora são 4h21. O horário de visitação aqui em todo esse sítio arqueológico fecha às 4h30. E pelo que vocês podem ver, as nuvens aí em cima estão tomando força e tomando vontade, acho que lá mais ainda, ó. Então a gente vai se dirigir pro carro, porque a gente trouxe guarda-chuva e casaco impermeável e tal, mas tá tudo no carro. Então é isso aí, a gente vai fugir pra lá. Se tudo der certo, dá tempo da gente chegar antes deles fecharem o parque e antes da chuva nos alcançar. Valeu!